cada coração aqui nessa noite, amém? Você que tem a sua Bíblia, abra comigo em 1 Samuel, capítulo de número 16, e o versículo de número 14, nós vamos ler do 14 até o versículo 22. 1 Samuel, capítulo 16, e os versículos 14 até o 22, que diz assim: o Espírito do Senhor se retirou de Saul, e o assombrava um espírito mau da parte do Senhor. Então os criados de Saul lhe disseram: eis que agora o espírito mau da parte do Senhor te assombra. Ordena, pois, nosso Senhor a teus servos que estão em tua presença, que busquem um homem que saiba tocar harpa. E será que, quando o espírito mau da parte do Senhor vier sobre ti, então ele a tocará, e te acharás melhor. Versículo 17. Então disse Saul aos seus servos: buscai-me, pois, um homem que toque bem, e trazei-me a mim. Então respondeu um dos moços: conheço um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar. Ele é valente e animoso, homem de guerra, sisudo em palavras e de presença gentil, e o Senhor é com ele. Versículo 19. Saul enviou mensageiros a Jessé dizendo: envia-me Davi teu filho, o que está com as ovelhas. Então tomou Jessé um jumento carregado de pão e um odre de vinho e um cabrito, e o enviou a Saul pela mão de Davi seu filho. Versículo 21. Assim Davi foi ter com Saul, esteve perante ele e o amou muito, e foi o seu pajem de armas, ou carregador de armas. Então, versículo 22, então Saul mandou dizer a Jessé: deixa aqui estar Davi perante a mim, pois achou graça aos meus olhos. Versículo 23, sucedeu que quando o espírito mau da parte de Deus vinha sobre Saul, Davi tomava a harpa e tocava. Então Saul sentia alívio e se achava melhor, e o espírito mau se retirava dele. Amém? Glória a Deus. Podem se sentar, os irmãos estão presentes. Esse texto aqui ele fala sobre dois reis. O rei Saul, que nessa ocasião aqui ele estava reinando sobre Israel, e nessa ocasião ele já tinha desobedecido a Deus. E eu quero frisar aqui porque o versículo 14 gera muita dúvida na cabeça de muitas pessoas. Quer dizer que Deus ele mandava um espírito atormentar Saul? Não. Na verdade, quando você anda na presença de Deus, quando você faz a vontade de Deus, você vive no centro da vontade de Deus, Deus ele coloca a mão dele poderosa sobre a tua vida, e ele te protege, ele te guia, ele te guarda. E quando você se afasta da presença de Deus, quando você faz aquilo que não agrada a Deus, Deus ele tira a mão sobre você. E aconteceu isso com o rei Saul. Saul foi escolhido por Deus, por Samuel, e Saul ele foi ungido rei de Israel. Porém Saul ele desobedeceu a Deus e ele não se arrependeu. Amém? Vamos frisar isso aqui: Saul desobedeceu a Deus e não se arrependeu, porque se Saul tivesse se arrependido, com certeza Deus enviaria graça na vida de Saul, e o reino de Saul seria restituído. Amém? Porém Saul ele pecou contra o Senhor, ele desobedeceu a Deus e ele não se arrependeu. Amém? Então, quando Saul desobedeceu a Deus, vinha um espírito da parte do Senhor. O que quer dizer isso? Quando Deus tira a mão de alguém, essa pessoa ela está vulnerável a receber todo tipo de ataque das trevas, a receber todo tipo de opressão, a receber todo tipo de inimigos, o ataque dos inimigos. E quando Saul, que era um rei ungido por Deus, ele desobedeceu a Deus e Deus tira a mão dele, ele fica suscetível, ele fica vulnerável a ser atormentado por demônios. E foi isso que aconteceu com Saul. Saul ele era atormentado dia após dia, e ele falou assim: meu Deus, o que eu vou fazer da minha vida?
eu estou angustiado, eu estou em depressão, eu estou triste, o que eu vou fazer? E os servos do Senhor, dos servos de Saul, eles falaram assim: nós conhecemos um menino, filho de Jessé, chamado Davi, que ele sabe tocar, e com certeza se você chamar ele na tua presença, ele vai tocar harpa. Quando ele tocar a harpa, você vai se sentir melhor. Amém? Foi isso que aconteceu. O rei Saul manda buscar Davi, Davi vem, e toda vez que Saul começa a se sentir oprimido, se sentir depressivo, se sentir abatido, triste, Davi vai à presença do rei Saul, ele começa a tocar harpa, e aí aquele espírito que atormentava Saul, ele se afasta. Mas onde está o segredo aqui? O segredo está em tocar harpa? O segredo está em tocar violão? O segredo está em tocar teclado? O segredo está em manusear um instrumento musical? Não, querido. O segredo está em atrair a presença de Deus. Amém? Davi não era apenas um simples tocador de harpa. Ele era um homem, um jovem, que quando ele adorava a Deus, ele atraía a presença de Deus. Amém? Quando Davi tocava harpa, o seu coração se elevava aos céus. E quando o seu coração se elevava aos céus, adorando a Deus, Deus olhava lá de cima e não resistia. Ele falou assim: eu vou ter que visitar Davi, porque Davi, ele me adora verdadeiramente. Por isso que a Bíblia diz que Davi era um homem segundo o coração de Deus. E Davi, quando estava tocando a harpa, a presença de Deus, ele pairava sobre o lugar onde Davi estava. E quando a presença de Deus pairava sobre o lugar onde Davi estava, a atmosfera do lugar era transformada. As trevas que estavam ali se dissipavam, e a luz reinava sobre aquele lugar, e todos que estavam ali podiam sentir a presença de Deus. O que eu quero dizer com esse texto? Hoje nós vivemos, a humanidade vive e passa por um momento turbulento, momento de dificuldade. Nunca se viu tantas pessoas em depressão, nunca se viu tantas pessoas doentes na alma, nunca se viu tantas pessoas com crise de ansiedade, nunca se viu tantas pessoas doentes na alma, nunca se viu em todos os tempos. Essa que eu me lembro foi uma das piores crises que nós estamos vivendo. A última com certeza foi a Segunda Guerra Mundial, mas depois disso, com certeza é a pior crise que a humanidade está passando. E muitas pessoas têm sofrido de crise de ansiedade, sofrido de depressão, sofrido de angústia. E aí eu quero dizer para você, esse texto aqui, Saul estava passando pelo mesmo momento, a mesma crise. E o remédio para isso é a presença de Deus. Amém? A presença de Deus, ela é o remédio para a alma. Não adianta, querido, você se entupir de remédio. Não adianta você... Claro que eu não estou ignorando os psicólogos, psiquiatras. Claro que o remédio, ele vai te ajudar, mas ele não vai curar por completo a tua alma. Porque só quem pode curar por completo a alma de um ser humano, querido, é Deus, é a presença dele. Porque a presença de Deus, ela vai aonde o remédio não chega. A presença de Deus, ela vai aonde um psicólogo não consegue chegar. Ela vai no mais profundo da tua alma, do teu coração, e ela pega aquela raiz, aquele todo mal que você está sofrendo, e ela arranca de você, ele arranca de você. Por isso, nessa noite nós temos que aprender que a presença de Deus, ela é o remédio para todas as crises que nós estamos vivendo hoje. Ela é o remédio contra o medo, ela é o remédio contra a depressão, contra a crise de ansiedade, ela é o remédio para a insegurança, para todas as crises, todos os problemas que nós vivemos hoje. A presença de Deus, ela supre, ela acaba com todos esses medos, acaba com todas essas depressões. Amém? E por quê? Por que a presença de Deus, ela causa esse efeito na nossa alma? Eu vou te mostrar pelo menos aqui 4 razões. Eu quero que você fique com a sua Bíblia na mão agora, que nós vamos folhear alguns textos aqui. O primeiro é lá em Salmos 4, versículo 8. E por quê? Primeira razão, porque a presença de Deus, ela é o remédio para a nossa alma. É porque para as crises de ansiedade, a presença de Deus te traz segurança. Amém? A crise de ansiedade nada mais é do que o medo do amanhã. Amém? A crise de ansiedade nada mais é do que a insegurança, o medo, o que vai acontecer amanhã, o que vai ser de mim, o que vai acontecer com a humanidade, aonde nós vamos parar.
Quem sofre de crise de ansiedade sabe o que eu estou falando, é algo que corrói o seu coração. Em Salmos 4:8 diz assim, ó: em paz também me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me faz habitar em segurança. Amém? A presença de Deus, quando nós sentimos a presença de Deus, quando nós andamos na presença de Deus, nós nos sentimos seguros. Amém? Pode o mundo estar acabando, pode o mundo estar caindo, pode estar acontecendo um apocalipse, se Deus estiver conosco, nós se sentiríamos seguros. Amém? Um exemplo disso é os discípulos no barco. O barco onde eles estavam com Jesus estava naufragando, estava prestes a afundar, mas Jesus estava ali, e basta apenas eles acordarem o mestre, e quando eles acordaram o mestre, a tempestade se dissipou, e a calmaria veio, e todos ficaram tranquilos, porque aonde Jesus está, querido, há segurança. Amém? Aonde a presença de Deus está, querido, há segurança. Por isso nós precisamos dessa segurança que é Deus. Amém? Outro motivo, para a tristeza, a presença de Deus, ela traz alegria. Salmos 43, versículo 4, diz assim: então irei ao altar de Deus, a Deus, a fonte da minha plena alegria. Com a harpa te louvarei, ó Deus, meu Deus. Amém? Deus, Ele é a fonte da plena alegria. O que significa plena alegria? Não é aquela alegria momentânea quando o teu time ganha, quando o teu time é campeão, que você comemora, depois outro dia você está em depressão de volta. Amém? Não é aquela alegria que quando você enche a cara nos bailes, na balada, você fica feliz, mas outro dia quando você acorda, aquela ressaca, aquela depressão terrível. Não é aquela alegria momentânea, mas é aquela alegria plena, aquela alegria que não depende de circunstâncias, mas é aquela alegria que vem de Deus. É uma alegria que não depende de nada, apenas de Deus. Você pode estar passando por uma crise terrível, mas o teu coração está alegre. Por quê? Porque o teu coração está em Deus. Amém? Ele é a alegria para a tristeza. E para a angústia, Ele traz a paz. Salmo 116, versículo 3 ao versículo 7. Quem quiser acompanhar comigo, Salmo 116. Esse texto é muito glorioso, texto abençoado para você, que diz assim: as cordas da morte me envolveram, as angústias do Sheol, ou significa morte, vieram sobre mim, aflição e tristeza me dominaram. Então clamei pelo nome do Senhor, livra-me, Senhor. O Senhor é misericordioso e justo, o nosso Deus é compassivo. O Senhor protege os simples. Quando eu já estava sem forças, Ele me salvou. Retorne ao seu descanso, ó minha alma, porque o Senhor tem sido bom para você. Amém? Quando você está em angústia, Davi, quando ele escreveu esse salmo, ele estava passando por um período de angústia. E toda vez que ele passava por um período de angústia, ele clamava ao Senhor, e o Senhor vinha sobre ele, e aquela angústia saía do coração dele. É assim que nós temos que ser hoje em dia. Nós, não é porque nós somos salvos agora em Cristo, que nós temos o Espírito Santo, que nós nascemos de novo, que nós não sofreremos mais angústia, que nós não sofreremos mais depressão, que nós não sofreremos mais crise de ansiedade. Não, Jesus, Ele falou: nesse mundo vocês terão aflição, vocês tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Amém? Não é porque você é crente que você não pode passar por depressão, não é porque você é crente que você não pode sofrer angústia, não é porque você é crente que você não pode passar por crise de ansiedade. Não, você vai passar, e todos nós estamos vulneráveis a isso. Mas nós, como filhos de Deus, nós conhecemos a fonte, nós conhecemos o remédio, e o remédio é a presença de Deus. Quando Davi ele se sentia angustiado, triste, abatido, ele clamava a Deus, e Deus vinha sobre ele. E aí o que ele falava para a alma dele? Retorne ao seu descanso, minha alma, porque o Senhor tem sido bom para você. Amém? Quando você atrair a presença de Deus, quando você estiver passando por um momento de angústia, de depressão,
Vá no teu quarto, fecha a porta do teu quarto lá, tranca a porta do teu quarto, fica no a sós com Deus, que Deus virá sobre você, a presença dele virá sobre você. E aí você pode dizer para sua alma: minha alma descansa, porque o Senhor tem sido bom contigo. Amém? E para o vazio, ele traz a razão de viver. Amém? Querido, isso é uma frase já muito falada, muito dita, e eu vou falar de novo. Existe um vazio dentro do homem que é do tamanho de Deus. É uma forma certinha do tamanho de Deus. E é um vazio que você tenta preencher com várias coisas, com dinheiro, tenta preencher com vaidade, tenta preencher com outras coisas que o mundo oferece, mas tudo isso é paliativo, tudo isso é temporário, é passageiro. Quando você sente um vazio na sua alma, você tenta encontrar alguma coisa para satisfazer a tua alma, e você vai encontrar, mas ela vai durar pouco tempo. Mas quando você encontrar Jesus, que é a razão do nosso viver, a razão da nossa existência, quando você encontrar Deus, você vai encontrar a forma certa para preencher esse vazio que você sente. Por isso não pense em duas vezes, não fica batendo em várias portas, não, querido. Bata na porta certa, que é a porta dos céus, que Ele vai te ouvir e Ele vai preencher o vazio do teu coração. Amém? Não fique perdendo o seu tempo, dando murro e ponta de faca, tentando preencher a tua alma de coisas vãs, de vaidade, de coisas fúteis, que um dia vão acabar, que passam com o tempo. Não fique correndo atrás do vento, não fique, querido. Vá a Deus, Deus é a razão do teu viver. Se você não encontrou a razão do teu viver ainda, Deus é. Tem muitas pessoas que falam assim: eu só vou ser completo quando eu casar. É quando casa sabe que não é completo. Eu só vou ser completo quando eu tiver filho. Aí você tem filho e você sabe que ainda você não está completo. Eu só vou ser completo quando for rico. Aí você fica rico e você vê que ainda não é completo. Mas quando você encontra Deus, quando o Espírito Santo habita dentro do teu coração, aí você sabe que você é completo. Você não precisa ter nada, não precisa ter dinheiro, não precisa ter fama, reconhecimento, nada. Mas se você tiver Jesus dentro de você, você vai ser completo. Amém? Beleza, tranquilo. Agora nós sabemos que a presença de Deus, ela é o remédio para a nossa alma e o que nós precisamos para enfrentar esse momento turbulento que nós estamos vivendo. Então, o que nós temos que fazer para atrair a presença de Deus? O que eu tenho que fazer para atrair a presença de Deus? Eu vou dar pelo menos aí 5 passos para você atrair a presença de Deus. E o primeiro está lá em Salmos 34. Abra comigo Salmos, capítulo de número 34. Versículo 17 e 19. Que diz assim: os justos clamam e o Senhor os ouve e os livra de todas as suas angústias. Perto está o Senhor dos que têm um coração aquebrantado e salva os contritos de espírito. Muitas são a aflição do justo, mas o Senhor os livra de todas elas. Amém? Primeiro passo para você atrair a presença de Deus, querido, é você ter um coração quebrantado. Amém? Ter um coração quebrantado. O que é um coração quebrantado? Não confunda coração quebrantado com um ferido, um coração machucado. Não é isso. Tem pessoas que falam: eu estou com o coração quebrantado. Por quê? Porque eu estou passando por um momento de depressão, estou triste, estou abatido. Não, isso não é coração quebrantado, querido. Coração quebrantado é um coração humilde, é um coração que reconhece a sua pequenez, reconhece a sua miserabilidade, reconhece que sem Deus você não é nada, reconhece que por mais que você tenha dinheiro, por mais que você tenha ferramentas, por mais que você tenha dons, por mais que você tenha tudo isso, tenha muitas coisas, sem Deus você não é nada. Ter um coração quebrantado é que quando você chega diante de Deus, você reconhece a grandeza de Deus e reconhece o quão pequeno você é. Como Isaías 9 diz, quando Isaías teve a visão do trono de Deus, ele falou assim: meu Deus,
ai de mim que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. O que ele estava querendo dizer com isso? Meu Deus, ai de mim que sou tão pequeno, que sou tão pecador, que sou tão miserável. Ai de mim que estou agora diante de um Deus que é tão grande, de um Deus que é tão poderoso, de um Deus que se assenta no trono de glória. Isso é ter um coração quebrantado, querido. Por mais que você possa ter 30 anos de igreja, 30 anos de ministério, você tenha todos os dons, Deus já usou você de inúmeras maneiras para salvar almas, para pregar o evangelho, para curar pessoas, querido. Você sempre tem que ter um coração quebrantado. Você sempre tem que reconhecer que sem Deus na tua vida você não é nada. Sem Deus na tua vida você não é nada. Jesus, ele falou para os discípulos dele: sem mim vocês não podem fazer nada. Amém? O apóstolo Paulo foi o homem que mais pregou o evangelho, mais sofreu por causa do evangelho. Mas ele diz numa das cartas, ele fala assim: miserável homem que sou. Porque ele reconhece que ele não é nada sem Deus, e que por mais que ele faz alguma coisa para Deus, ele não é digno da graça de Deus, do favor imerecido de Deus. Por isso nós temos que ter um coração quebrantado. E em Lucas 18, deixa bem claro isso. Lucas capítulo 18, vamos ler brevemente, rapidamente. Jesus conta uma parábola do fariseu e do publicano. 18, versículo 10 até o 14 apenas, que dizia assim: dois homens subiram ao templo para orar, um fariseu e o outro publicano, consigo mesmo, desta maneira: ó Deus, graça te dou, porque não sou como os demais homens, ladrões, injustos, adúlteros, nem ainda como este publicano aqui do meu lado. Jejuo 2 vezes por semana, dou o dízimo de tudo quanto possuo. E o publicano, porém, estando em pé de longe, nem mesmo queria erguer os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: ó Senhor Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Versículo 14: digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exaltar, será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilhar, será exaltado. Amém? Esse é o exemplo específico do que é ter um coração quebrantado e do que é um coração soberbo. Coração soberbo, você acha que porque você faz as coisas, porque você é justo, porque você não peca, você acha que é justo e é melhor do que os outros. Não, ninguém é melhor do que ninguém. Amém, queridos? Ninguém é melhor do que ninguém. Por isso sempre tem um coração quebrantado, porque Deus, Ele resiste ao soberbo, mas Ele dá graça aos humildes. Amém? O soberbo, Deus, Ele resiste, Ele resiste a ouvir a oração do soberbo, mas aos humildes Ele dá graça. Amém? Por isso, se nós queremos atrair a presença de Deus, nós temos que ter um coração quebrantado. Não chegar diante de Deus: Senhor, ouve minha oração porque eu sou justo, porque eu sou bom, porque eu vou para a igreja, porque eu dou isso, eu faço aquilo. Não, querido. Senhor, ouve a minha oração, porque mesmo sendo pecador, eu sei que o Senhor é bom, e a tua misericórdia dura para sempre. Amém? Segundo motivo, segunda chave para atrairmos a presença de Deus, é buscar a Ele de todo o coração, querido. Amém? Muitas vezes nós estamos no automático, muitas vezes nós caímos numa rotina do automático, e nós começamos a ler a Bíblia no automático, nós começamos a orar no automático, nós começamos a vir na igreja no automático. Isso é uma rotina dentro da nossa vida que a gente não faz mais isso com fé, com ímpeto. Isso acaba virando uma rotina, e isso acaba não atraindo mais a presença de Deus, porque quando você busca a presença de Deus apenas para cumprir um ritual, apenas para cumprir uma mera rotina, você não faz isso de todo o teu coração. E quando você não faz isso de todo o teu coração, querido, você não consegue atrair a presença de Deus. Isso está lá em Jeremias 29, versículo 12 e 13, diz assim: então me invocareis, e ireis, e orareis a mim, e eu vos ouvirei, e buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Mateus 7 diz assim, versículos 7 e 8: pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á, porque aquele que pede recebe, e o que busca encontra,
e ao que bate, abrir-se-lhe-á. Amém, querido? Deus, Ele não rejeita aquele que busca Ele de todo o coração. Você nunca vai ser rejeitado por Deus quando você buscar Ele de todo o teu coração. O problema é que muitas vezes nós oramos apenas para cumprir um ritual. Muitas vezes nós oramos apenas, não, agora eu vou fazer meu devocional porque eu sou obrigado a fazer, porque senão, né, não, o pastor vai ficar sabendo que eu não fiz, vai ficar feio para mim, eu preciso postar um negócio no grupo lá. Não, querido, não podemos ser isso no automático, nós temos que fazer isso de todo o nosso coração. Amém? Isso é a segunda chave para atrair a presença de Deus, buscar Ele de todo o teu coração. E eu quero já engatar na terceira, que é ter fé. Hebreus 11, versículo 6, quem quiser abrir comigo, Hebreus, capítulo 11, versículo 6, diz assim: ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus, creia que Ele existe, e que Ele é galardoador dos que o buscam. Amém? Nós precisamos ter fé, querido. Por isso muitas vezes, quando nós estamos no automático, nós oramos no automático, nós estamos ali, mas o nosso coração não está com aquela fé que atrai a presença de Deus, aquela fé que eu estou orando aqui, eu vou orar hoje, e tudo que eu orar hoje, Deus vai me ouvir, porque eu sei que Ele está aqui, querido. Por isso nós temos que ter fé quando entrarmos na presença de Deus. Amém? Salmo 55, não precisa abrir comigo. Salmo 55 diz assim, ó: eu porém invocarei a Deus, e o Senhor me salvará. De tarde e de manhã e ao meio-dia orarei, e clamarei, e Ele ouvirá a minha voz. E Tiago 1, versículos 6 e 7 diz assim, ó: peça porém com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada e agitada pelo vento. Não pense tal homem que receberá coisa alguma do Senhor, querido. Amém? Pedir as coisas para Deus sem ter fé que Ele está nos ouvindo é tempo perdido. Amém? Quando você ora e você não tem fé de que Deus está te ouvindo, querido, você está perdendo seu tempo, porque Deus não está te ouvindo. Agora, quando você ora a Deus e fala assim, ó, eu estou orando aqui, eu sei que o Deus que eu sirvo é onipresente, e Ele está em todos os lugares, e Ele está aqui comigo, e Ele vai me ouvir. Aí Deus vai te ouvir, querido. Amém? Por isso nós temos que ter um coração aquebrantado, e nós temos que buscar a Deus de todo o nosso coração, e nós temos que ter fé. Quando nós termos esses 3 passos, nós vamos atrair a presença de Deus. Amém? O quarto passo, a quarta chave que eu quero deixar no teu coração, que isso atrai a presença de Deus de uma forma automática. Amém? Que é ser grato, querido. Ser grato. Amém? Ser grato. Seja grato. Seja grato. Amém? 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 18. Se você quiser abrir comigo, Tessalonicenses é lá no Novo Testamento, que diz assim, 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 18. Deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. O que Paulo está falando para nós? Sejam gratos em todas as circunstâncias, não apenas quando tem pão na tua mesa, quando tem fartura, quando tem dinheiro na tua conta, quando teu carro não estraga, quando teus filhos não ficam doentes. Não, o que ele fala? Sejam gratos em todas as circunstâncias, nas circunstâncias boas e nas circunstâncias ruins, sejam gratos. O que nós temos visto quando vem a crise, quando aparece a crise também aparecem os murmuradores, né, queridos? Quando aparecem as crises, aparecem os murmuradores junto, vem tudo junto. Quanta gente reclamando, ai meu Deus, estou desempregado, meu Deus, agora com essa crise, meu Deus, onde nós vamos parar? Querido, para de reclamar, querido, para de murmurar, para. Sejam gratos em todas as circunstâncias, querido, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para nós. Para de reclamar, para de murmurar. Querido, a crise ela vem muitas vezes para nos ensinar coisas que nós devemos aprender. Amém? A crise ela é necessária muitas vezes para aperfeiçoar o nosso caráter, querido.
E até na crise nós temos que ser grato a Deus, porque é na crise que nós vemos a provisão de Deus. Amém? Jesus, quando ele foi orar por Lázaro, você lembra dessa passagem? Quando Jesus foi orar por Lázaro, e Jesus, quando chegou lá diante do túmulo de Lázaro, ele não falou assim para Deus: Deus, por favor, Senhor, me ouve, Senhor, por favor. O que será de mim se o Senhor não me ouvir? Esse povo vai zombar de mim. Esses fariseus que estão aqui vão zombar de mim. Eles só estão esperando eu falhar, esse milagre falhar, para rir de mim, dizendo que eu não sou filho de Deus coisa nenhuma. Senhor, por favor, me ouve. Foi assim que Jesus orou? Não. Como é que Jesus orou? Senhor, graças te dou, porque sei que sempre me ouve. Amém? Jesus estava agradecendo antes de o milagre acontecer. Jesus já estava agradecendo já. Ele não agradeceu depois que o milagre aconteceu. Ele agradeceu antes do milagre acontecer. Porque ele falou: Senhor, eu te dou graças, porque eu sei que esse morto vai ressuscitar. Eu sei que Lázaro vai ressuscitar, porque eu sei que o Senhor me ouve. E por isso eu te dou graças, Senhor. Por isso, querido, aprenda uma coisa que é muito importante na sua vida. Agradeça antes do milagre chegar. Agradeça antes da provisão chegar. Agradeça antes da libertação vir. Agradeça antes. Agradeça. Amém? Porque quando você agradece, querido, o milagre vem. Amém? Agora, quando você murmura, querido, quando você reclama, quando você fica desanimado, quando você quer dizer para todo mundo quanto a tua vida está ruim, quando a minha vida é uma desgraça, olha a minha vida desgraçada que eu estou levando, querido, Deus não vai agir em teu favor. Não vai. Foi assim com o povo de Israel quando ficou no deserto. Ficou lá. Deus falou assim: ó, eu vou tirar vocês do Egito, mas vocês vão ter que passar por um período de deserto até entrar na terra prometida, porque é necessário passar pelo deserto, porque não tinha como sair do Egito direto para a terra de Canaã, era impossível, geograficamente era impossível. Deus falou assim: ó, vocês precisam resistir, vai ser por um período pequeno, mas vocês precisam aguentar firme, porque lá no final vocês vão ver a terra que eu preparei para vocês, uma terra abençoada que mana leite e mel. E o povo não entendeu o tempo que eles estavam passando, que logo em seguida Deus iria abençoá-los. E o povo começou a murmurar, a reclamar: meu Deus, como está ruim aqui, está faltando água, está faltando pão. Aí Deus enviou pão, só pão, só tem pão para comer, não tem mais nada. Lá no Egito nós éramos escravos, mas nós tínhamos carne para comer. Faraó servia carne para nós. Estava melhor lá do que aqui no deserto. Nós preferíamos estar lá apanhando, trabalhando que nem doido, do que estar aqui passando fome, só comendo pão. O povo murmurava, querido. E o povo foi reprovado por Deus. Tanto que aquela geração murmuradora ficou ali circulando durante 40 anos, até que uma geração nova se levantasse através de Josué e Caleb. E essa geração que não murmurou, que não reclamou, essa geração entrou na terra de Canaã. Nós devemos aprender isso nesse tempo de crise que nós estamos vivendo. Não adianta você murmurar, não adianta você reclamar. Deus não vai mudar nada em você, Deus não vai mudar a circunstância. Você precisa aprender com a crise que nós estamos enfrentando. E de uma forma que nós temos que aprender a ser grato em tudo e em todas as coisas. Amém? Seja grato a Deus. Quando você é grato, as coisas acontecem de uma forma automática, porque você acaba atraindo a presença de Deus sobre a tua vida. Você acaba atraindo o favor de Deus sobre a tua vida. Amém? Quão chato é você ficar do lado de uma pessoa que só reclama. E aí, como é que tá a vida? Sabe, né, aquele jeito, né? Uma desgraça atrás da outra, uma crise atrás da outra, nada dá certo. Meu Deus, aí você nem pergunta mais a pessoa como tá, né? Vida dela. Nem vou perguntar, porque eu sei que ela vai desabafar aqui comigo. Então, prefiro não saber como tá. E querido, nós temos que aprender a ter um coração grato. Amém? A gratidão atrai a presença de Deus. Quem é pai sabe o que eu estou falando. Quando você dá alguma coisa para o teu filho, por mais que você se esforçou para aquilo, por mais que você economizou dinheiro para dar aquele presente para o teu filho, aí teu filho vem: meu Deus, brinca um dia, 2 dias, meu Deus, eu estou enjoado desse brinquedo aqui, não quero mais saber desse brinquedo. Meu Deus, que coisa chata, eu queria outro brinquedo. O quão triste para o pai é assim, desse jeito. Agora, quando o filho ele é grato por tudo aquilo que ele tem, o quão feliz o pai fica. Amém? E assim Deus para a nossa vida. Deus ele fica muito feliz quando nós somos gratos por aquilo que nós temos, e não ficamos reclamando por aquilo que nós não temos, ou que nós perdemos. Amém? E o quinto e o último é o louvor, querido. Amém?
Segunda Crônicas, abra comigo Segunda Crônicas. Já estamos indo para o final. Segunda Crônicas, capítulo de número 5. Segunda Crônicas fica ali depois de Segunda de Reis, Samuel, Reis. Depois vai vir o livro de Crônicas, que conta as histórias dos reis de Israel. Segunda Crônicas, capítulo de número 5, o versículo de número 12 e de número 14. Podemos ler a partir do 11 já. Diz assim: sucedeu que, saindo os sacerdotes do santuário, porque todos os sacerdotes que estavam presentes se santificaram sem guardarem os seus turnos, os levitas, cantores, todos eles, isto é, Asaf, Remã, Jedutum e os seus filhos e irmãos, vestidos de linho fino, com símbolos, alaudes e harpas, estavam em pé para o oriente do altar, e junto com eles 120 sacerdotes, que tocavam trombetas. Eles uniformemente tocavam as trombetas e cantavam para fazerem ouvir uma só voz, dizendo e louvando ao Senhor, e levantando eles a voz com trombetas, símbolos e outros instrumentos musicais, bendizendo ao Senhor, porque era bom, porque a sua benignidade durava para sempre. E a casa do Senhor se encheu de uma nuvem. Não podiam os sacerdotes se manter em pé para ministrar por causa da nuvem, porque a glória do Senhor encheu a casa de Deus. Amém? Quando esse acontecimento aqui ocorreu, quando Salomão terminou de construir o primeiro templo do Senhor, que ficava em Jerusalém. Quando Salomão termina de construir o primeiro templo, ele reúne todos os levitas, Asaf, Remã, Jedutum, e eles eram os ministros de louvores, eram os líderes de louvores, e eles estavam ali na grande inauguração da casa de Deus, o grande momento que há anos e anos eles estavam esperando para isso, e todos eles se consagravam, todos eles se prepararam para aquele momento, e eles começaram a tocar seus instrumentos, dizendo assim: o Senhor é bom para todo sempre, o Senhor é bom, e começaram a adorar a Deus. E naquele momento, uma fumaça encheu aquele lugar, e a nuvem de glória do Senhor invadiu aquele lugar, a ponto de nenhum deles conseguirem ficar de pé, de tanta glória que era aquele lugar, querido. E uma chave poderosa para atrair a presença de Deus, querido, é o louvor. Quer dizer que agora, para atrair a presença de Deus, eu preciso tocar violão, preciso aprender a tocar violão, bateria, teclado? Não, querido, isso é bom para você, com certeza é bom, isso é um instrumento muito bom, mas nem todo músico é um adorador, e nem todo adorador é um músico, amém? O segredo não está em saber tocar um instrumento musical, o segredo está em como adorar a Deus, o segredo está em como adorar a Deus. Muitas vezes você ri do irmãozinho que tem uma voz feia, que nem muitos riem de mim, que tem uma voz feia. O pessoal que está em casa sabe o que eu estou falando, né? Quem foi junto comigo numa célula sabe o quanto eu canto mal. Mas eu canto para Deus, querido, amém? Se Deus ouve, já está de bom tamanho já. Muitas vezes a gente ri, o irmãozinho desafinado, o irmãozinho ali que está parecendo uma taquara rachada, coitado, a voz dele parece um papagaio rouco. Querido, Deus ele não ouve a nossa voz, Deus ele ouve o nosso coração. Deus ele não ouve a voz que sai da tua boca, não, querido. Deus ouve a voz que sai do teu coração, querido, amém? Por isso tem muita gente que tem uma voz bonita, querido, mas não sai o som do coração. E tem muita gente que tem uma voz feia, que nem a minha, mas a adoração sai do coração, e o som que sai do coração é o som que Deus ouve e recebe, amém? Por isso o louvor, quando você estiver na tua casa lá tomando banho, adore a Deus, porque Ele vai estar te ouvindo ali, e você vai conseguir atrair a presença de Deus ali mesmo, no chuveiro. Ou quando você estiver limpando a casa, estiver lá na sua casa, toca um louvor lá, bota no YouTube um louvor, adore a Deus junto com os louvores, porque Deus vai se fazer presente naquele lugar, porque Deus é atraído pela adoração, querido, amém? E se você toca um instrumento musical, querido, use essa capacitação que Deus te deu para atrair a presença de Deus também. Não é simplesmente você tocar bonito, cantar bonito, vai muito mais além do que isso. É você saber adorar a Deus como Ele é merecedor, como Ele é digno.
Amém? Não é tocar por tocar, não é tocar por cumprir uma escala, não é tocar para aparecer, não, querido, não, para ganhar seguidores no YouTube, não, é tocar para adorar a Deus. Porque quando você toca para adorar a Deus, querido, a presença de Deus ela vem, e o lugar onde você está é transformado, o ambiente, a atmosfera é transformada, querido. E muitas pessoas que vão estar ali junto com você vão sentir a presença de Deus, e muitos vão ser curados. Amém? Glória a Deus. E tem muitas pessoas hoje em dia como se encontram como Saul, querido, precisando de uma oração, precisando sentir a presença de Deus. E Deus, Ele conta comigo e com você para sermos os Davis dessa geração. O que significa isso? Como é que eu vou ser um Davi, querido? Você vai ser a pessoa que vai atrair a presença de Deus para a vida dessa pessoa que está em depressão, com crise de ansiedade, passando por um momento turbulento na vida dela. Mas eu não sei tocar instrumento como Davi tocava, querido. Você não precisa tocar um instrumento. Mas eu não sei cantar, você não precisa cantar. Você pode ir lá dar uma palavra para aquela pessoa. Mas eu não sei pregar, eu não tenho esse dom. Querido, se você não sabe cantar, se você não sabe pregar, você pode orar por essa pessoa. Amém? Mas eu não sei nem dessas três coisas, nem orar, nem pregar, nem cantar. O que eu vou fazer? Dar um abraço nela, então, já é de bom tamanho. Amém? Deus vai te usar de alguma forma, querido. Deus vai te usar de alguma forma. Basta você querer, basta você o encontro, querido. Deus, Ele está contando comigo e com você, como uma geração de Davi, que vai levar o alívio para muitas almas de Saul que estão aí, muitos Saús que estão aí desesperados, atormentados por crises, por medos, por insegurança. Amém? E nós seremos essa geração de Davi, que vai levar o remédio, vai levar o alívio. Deus conta comigo, Deus conta com você, Deus conta com todos nós, querido. Não precisamos ter capacitação, não precisamos ter teologia para isso, não precisamos fazer uma escola de música. Não, Deus vai te usar de alguma forma, Deus vai te usar. Amém? Deus usa você de alguma forma, querido. Basta você dizer: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Amém? Basta você dizer aqui: Senhor, eu vou lá na casa do fulano lá que está em depressão, eu não sei o que eu vou fazer lá, Senhor, mas se o Senhor estiver comigo lá, Deus me dê uma orientação, me fala o que eu tenho que fazer. Deus vai estar contigo, Deus vai te orientar. Muitas pessoas foram curadas através de abraços, muitas pessoas são curadas através de uma oração, muitas pessoas são curadas através de uma palavra. Mas de alguma forma Deus vai te usar, querido. Amém? O que você precisa é fazer assim: ó, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. E a presença de Deus, ela é o remédio. Então quer dizer que eu posso ir no culto uma vez, eu vou sentir a presença de Deus uma vez, e eu vou estar curado para sempre? Não, querido, não é assim. Nós sabemos que não é assim. Assim como o teu corpo, ele tem sede, ele sente sede, e você precisa tomar água para saciar a sua sede. Aí você toma água, você se sente aliviado. Agora a sede passou, agora eu estou tranquilo. Só que vai passar algumas horas, você vai se sentir sede de novo, e você vai ter que buscar água de volta, beber água novamente. Assim como você vai sentir fome, também você precisa se alimentar. Depois de algumas horas você precisa se alimentar de novo. A presença de Deus também é igual, é do mesmo jeito, da mesma forma. Você vai atrair a presença de Deus hoje, amanhã muitas vezes a tua alma vai precisar de Deus de novo, e você vai ter que fazer isso como um hábito diário na tua vida. Amém? A presença de Deus, ela deve ser um hábito diário na tua vida. Você deve sentir a presença de Deus todos os dias na tua vida. Por isso nós temos que buscar a presença de Deus todos os dias. Amém? Não é apenas no culto. Hoje é domingo, é dia de culto, então hoje eu vou buscar a presença de Deus. Amanhã é segunda, hoje não tem culto, então eu vou ficar tranquilo. Não, querido, é todos os dias. Você não precisa depender da igreja para buscar a presença de Deus. Você não precisa depender de um culto para buscar a presença de Deus, querido. Não. A sua casa você pode fazer isso, porque Deus, ele é onipresente. Amém? Nós adoramos um Deus que não está preso num lugar, não está preso numa imagem. Ele não está preso num determinado, como a antiga aliança, ele estava preso apenas na Arca da Aliança. A Arca da Aliança simbolizava a presença de Deus, e quando o povo queria sentir a presença de Deus, eles tinham que estar diante da Arca da Aliança, querido. Não, Deus não está mais na Arca da Aliança.
Deus, Ele está em todos os lugares, em todos os momentos. Basta você clamar a Ele, basta você buscar Ele de todo o teu coração, que Ele virá ao teu favor. Amém? Você que se encontra aqui, se coloque de pé. Você que está em casa agora, você pode continuar no seu sofá, ou aonde você estiver. Feche teus olhos, vamos fazer uma oração a Deus. Deus, o remédio para a nossa alma é a presença dEle. Amém? O remédio para essa geração que se encontra desesperada, angustiada, com medo do amanhã. O que vai acontecer com nós, Senhor? O que será dessa humanidade? Quantas pessoas ainda vão morrer com esse vírus? Querido, o remédio para essa crise é a presença de Deus. Amém? Se você estiver na presença de Deus, no centro da presença dEle, querido, você pode estar passando por um momento turbulento, mas o teu coração vai estar em paz, porque Ele é a nossa paz, Ele é o nosso descanso, Ele é o nosso refrigério, Ele é a nossa segurança. Ele é que traz a paz em meio à tempestade, Ele que acalma a tempestade no nosso barco, querido, é Ele. Não há nenhum outro remédio se não for a presença dEle. Por isso ora comigo, feche teus olhos. Você que está em casa, vamos orar. E você que está em depressão aí na sua casa, você que está angustiado, você que está triste, você que está abatido, você que se encontra como Saul, atormentado, querido, ora comigo agora, porque se você orar com fé, Deus vai vir ao teu favor, Deus irá ao teu favor e irá tocar no teu coração, e você vai sentir a presença dEle. E quando você sentir a presença dEle, você vai se sentir aliviado, querido, e todos os medos, toda a insegurança, toda a depressão, toda a angústia vai sair do teu coração, querido, porque é onde a luz entra.